aqui esse vídeo relacionado a células eucarióticas. As células eucarióticas são as células que surgiram a partir das células procarióticas, que foram as primeiras encontradas nos seres vivos. Os primeiros seres vivos apresentavam células procarióticas, só que essas células elas enfrentaram dificuldades na sua sobrevivência ao crescerem. A distância do centro dela para a periferia fez com que elas sofressem uma mudança. Mudança essa que é sugerida por Robertson na década de 50, de 1950, onde o Robertson ele alega que a membrana plasmática das células procarióticas teria sofrido uma invaginação e essa invaginação teria proporcionado a constituição de membranas internas, inclusive a carioteca, que é identificadora das células eucarióticas. Células eucarióticas, elas têm essa forma de identificação. Tem membranas internas, sendo a membrana interna mais relevante a carioteca, e outras que foram resultantes dessa formação da carioteca, como o retículo, como complexo, como lisossomos. Então, todas essas membranas, elas são denominadas de juntas de sistema de endomembranas. O sistema de endomembranas só é verificado em células eucarióticas. As células eucarióticas com esse sistema de endomembranas se tornou diferente das células procarióticas, porque as células eucarióticas elas vão com esse sistema de endomembrana poder se especializar. E está aí um primeiro ponto importante a ser registrado. As células eucarióticas elas têm a capacidade de se especializar. As células procarióticas não. A especialização ela se dá porque em uma determinada célula eucariótica, uma dessas organelas, uma dessas endomembranas, pode ser encontrada em maior quantidade ou atuando de forma mais intensa, como a gente pode lembrar aí das células encontradas no pâncreas. As células encontradas no pâncreas, que são células eucarióticas, elas têm uma quantidade maior de complexo de Golgi, que é uma organela membranosa. Organela membranosa é essa que é responsável pela secreção. E o pâncreas, nós sabemos, secreta constantemente hormônios. Hormônios como a insulina, que controlam a glicemia do nosso corpo. Então, significa dizer que essa célula encontrada no pâncreas, ela se especializou nessa tarefa de secretar, porque ela tem mais de complexo de Golgi, ou tem mais de atividade do complexo de Golgi. Então, a organela membranosa faz parte do sistema de endomembrana, possibilita a especialização dessa célula. Outro ponto importante a ser lembrado da célula eucariótica é que a célula eucariótica ela inaugurou também a existência de dois conjuntos cromossômicos, que a gente denomina de constituição diploide. Então, só quem é diploide, quem apresenta dois conjuntos cromossômicos e, consequentemente, apresenta um par de cromossomos, possíveis pares de cromossomos, são células eucarióticas. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que, havendo um par de cromossomos, se um cromossomo apresentar um alelo recessivo, que traz um prejuízo, o outro cromossomo pode apresentar um alelo dominante, que traga uma vantagem. Então, significa dizer que os eucariotos eles têm uma alternativa de se um alelo em um cromossomo ele não favorecer, o outro pode trazer esse favorecimento. Então, essa característica da diploidia é uma característica inaugurada pelos eucariotos. E, por último, que a gente poderia pensar sobre as células eucarióticas é que as células eucarióticas possibilitaram com essa sofisticação da diploidia, com o sistema de endomembranas, fazendo com que as células se especializassem em uma determinada função. As células, elas podem, então, portanto, se unir, várias células eucarióticas elas podem se reunir, e essas células eucarióticas reunidas, elas podem constituir organismos multicelulares. De aplicação aqui acerca das células eucarióticas. O mundo biológico é uma questão da primeira, uma questão da prova da UESC, uma questão de 2010 da prova da UESC. Então, ela traz um texto que diz: o mundo biológico é uma imensa cooperativa impulsionada pelos pequenos organismos que a inauguraram. A química primordial permanece em processos vitais, como a fotossíntese, nas enzimas e nas membranas. Mas as células maiores
dotadas de núcleos, tinham um novo potencial. Elas podiam construir organismos maiores e, ao final, podiam se unir para formar complexos de células com funções diferentes. A respeito das consequências desse novo potencial presente na célula, na evolução das células eucariotas, pode-se afirmar: 01. Permitiu o estabelecimento no mundo vivo de reações bioenergéticas de conversão de energia luminosa em energia química presente na produção de matéria orgânica. 02. Introduziu nos seres vivos a capacidade de transferência genética a partir de uma unidade de informação com propriedade autorreplicativa. 03. Condicionou uma maior dependência entre as células nos organismos pluricelulares no desempenho de funções específicas. 04. Capacitou a célula a partir da presença de um núcleo definido, de um controle genético sobre as reações metabólicas presentes no citoplasma celular. E 05. Desenvolveu uma série de fusões entre células nucleadas que proporcionaram o desenvolvimento de funções inexistentes até então no mundo vivo. Pessoal, analisando essa questão, a gente percebe que o que foi citado no texto acerca das células eucarióticas, das células maiores, elas acabarem dando origem a estruturas maiores ainda, a gente pensa aí que as células eucarióticas elas podem ter sofrido uma reunião com outras e gerado organismos multicelulares. Pois bem, isso é um indicativo de qual alternativa poderia estar correta. Então, a gente analisando as alternativas, a primeira alternativa foi citado que essas células eucarióticas elas permitiram o estabelecimento no mundo vivo de reações bioenergéticas. Isso é falso. As reações bioenergéticas, como o processo de fotossíntese e o processo de respiração, já aconteciam em células procarióticas. Então, não foi um estabelecimento feito pelas células eucarióticas. A 02. Introduziu nos seres vivos a capacidade de transferência genética. A transferência genética é feita também pelas células procarióticas. Então, não foi algo inaugurado pelas células eucarióticas. 03. Condicionou uma maior dependência entre as células nos organismos pluricelulares no desempenho de funções específicas. Essa foi uma inauguração feita pelas células eucarióticas. A partir do momento que as células eucarióticas possibilitam essa divisão de tarefas e reunião dessas células que fazem tarefas diferentes, seres pluricelulares passam a existir. Então a 03, ela contempla o que foi pedido. A 04 capacitou a célula a partir da presença de um núcleo definido, de um controle genético sobre as reações metabólicas. As reações metabólicas, elas são controladas pelas células procarióticas também. Então não houve uma capacitação com relação a isso, porque isso já existia. E a 05 desenvolveu uma série de fusões entre células nucleadas. Essas fusões entre células nucleadas, elas não ocorreram. Então essa alternativa ela é falsa. Correta, 03. Valeu, um abraço.